Olá! O programa de hoje vai falar um pouquinho sobre a nova lei de falências. Tem meu amigo Everton que sempre fala: Andrei, para de falar em falência e em morte. Mas na verdade a ideia de hoje é ajudar aquele empresário que está com um pouquinho de dificuldade. Ou também aquele credor, né? Aquela pessoa que negociou com outro e não consegue pagar, porque ele tem que saber o outro lado como é que funciona. Bom, hoje a gente vai falar sobre um instituto chamado recuperação extrajudicial. O nome é chamado extrajudicial, e extra que significa fora do judiciário, porque a maior parte da negociação do empresário vai ser sem o auxílio do Poder Judiciário. Ele mesmo vai negociar com os seus credores. E como é que funciona a recuperação extrajudicial? Ela é simples. Vai haver duas formas de recuperação extrajudicial. A primeira é quando o empresário chama os credores e todos os credores aceitam. Então o que ele faz? Ele vai fazer só um termo que os credores aceitaram, e é interessante que o que vai ser feito? Ele vai chamar os credores e os credores para dizer: olha, eu posso pagar essa dívida, só que eu preciso de um prazo de 3 meses para começar a primeira parcela. Ou eu preciso de um desconto dessa dívida porque eu não vou conseguir cumprir ela. Então, o empresário nesse primeiro momento, ele chama os credores e todos os credores aceitam as condições que ele coloca. Aí ele vai lá, faz um documento e homologa no judiciário. E a segunda modalidade é uma modalidade que é a grande novidade da nova lei de falências, que é na hipótese de nem todos os credores aceitarem as condições que o devedor coloca. Então, ele obtendo mais de 60% dos credores, ele consegue aprovar esse plano extrajudicial. Então essa é uma grande vantagem dessa nova lei, porque na antiga precisaria todos os credores aceitarem, o que é muito difícil. Então agora com 60% dos créditos, você consegue aprovar o teu plano extrajudicial. E aqueles 40% ou 20% que não aceitaram, são obrigados a cumprir aquele plano. Eles vão receber daquela forma que está no plano extrajudicial. Tanto a recuperação judicial quanto a extrajudicial são novidades dessa nova lei de falências. E esses institutos vieram no lugar da concordata antiga. Então, hoje não existe mais concordata. Se o empresário está em dificuldades, ele não consegue mais impetrar ou começar uma concordata. Ele vai ter que optar ou pela recuperação judicial ou pela recuperação extrajudicial. E também existe a recuperação para as micro e empresas de pequeno porte, que também é um pouquinho diferente. Bom, qual que é a grande vantagem da recuperação extrajudicial para a judicial? Na verdade, na recuperação judicial, se o empresário entra com um pedido e os credores não aceitam esse pedido, o que vai acontecer? Vai acontecer uma Assembleia Geral de Credores, e se os credores não aprovarem o plano de recuperação judicial, o juiz vai decretar a falência da empresa. Na recuperação extrajudicial não tem esse problema. Se o empresário entrou com pedido de plano extrajudicial e os credores não aprovarem, a empresa não vai à falência. Então, falando de risco empresarial, é muito melhor para o empresário saber que se os credores não aceitarem aquela proposta, pelo menos a empresa não vai à falência. Então isso é muito interessante. Bom, hoje eu gostaria de fazer uma indicação de um livro para a leitura do empresário. O livro é Você Está Louco, do empresário Ricardo Semler. O Ricardo Semler é um empresário que há 18 anos atrás escreveu um livro chamado Virando a Própria Mesa. Foi um best-seller no Brasil e no mundo inteiro. Ele é um dos empresários mais respeitados no mundo inteiro. Ele dá aula nos Estados Unidos, e desde aquele livro Virando a Própria Mesa, ele tem métodos bem alternativos para gerir uma empresa. Interessante é que a Senco, a empresa que ele dirige, hoje tem 3 mil funcionários e está crescendo todo ano. Então os métodos dele, que são considerados um pouco loucos, estão funcionando, né? E ele tem algumas tiradas bem interessantes, tipo, o empresário aprendeu a trabalhar no domingo, mandando e-mail, planejando a empresa, mas não aprendeu a ir numa segunda-feira no cinema. Então a gente tem que lidar com essas, e o mundo está muito corrido, e a gente tem que saber lidar com essa questão da pressão do resultado e também do ócio, né? Desse ócio criativo que se fala tanto hoje. Então uma excelente dica de leitura para o empresário, para ele repensar muitas das coisas que ele faz na empresa.
e sempre pensando em melhorar a gestão e melhorar também não só resultado, não só lucro, mas também a qualidade de vida dos funcionários, dos colaboradores e a dele mesmo. Então, uma dica de leitura, Você Está Louco, editora Rocco, autor Ricardo Semler. Desejo a todos uma ótima semana, com muito planejamento e excelentes resultados. Até a próxima!